por estes dias com Joel Colette no Porto Canal, onde olhamos para as efemérides da nossa história. Joel, bem-vindo a essa edição. E hoje vamos recuar no tempo até um 24 de fevereiro de um outro ano. 303. É de facto um grande recuo, mas é... Eu até pensei que faltava aqui um número. Não, é mesmo 303. Sim, vamos até à época do Império Romano e foi neste dia que o imperador Galério publicou um famoso édito que vai dar início a uma fortíssima perseguição aos cristãos. Em boa verdade, é a última grande perseguição aos cristãos. Basta recordar que 20 anos depois o cristianismo começa a ser aceito, protegido e vai rapidamente tornar-se mesmo na religião oficial do Império. Mas não é isso que acontecia 20 anos antes. Em 303, de facto, o imperador Galério vai então dar início a esta grande perseguição, ficou mesmo assim conhecida como a grande perseguição aos cristãos, também conhecida muitas vezes como as perseguições de Diocleciano. E João, poderás-me perguntar, mas então, não disseste que era o imperador Galério? Sim, mas importa dizer que nesta época, e foram curtos anos, mas entre 293 e 313, o Império Romano vive uma experiência governativa que ficou conhecida como tetrarquia. Tetra, 4. De facto, o Império Romano era governado por 4 imperadores. É verdade que dos 4 estamos a falar desse Galério, de Maximiano, Constâncio e, claro, de Diocleciano. E dos 4, Diocleciano, vemos aqui uma imagem de um busto, Diocleciano é aquele que se vai evidenciar mais e por isso estas perseguições ficaram conhecidas como as perseguições de Diocleciano. Quando, em boa verdade, façamos justiça, dos 4, ele nem era dos que mais defendia a perseguição aos cristãos. Foi mesmo este Galério, que faz hoje anos, publicou o édito, mas, enfim, ficou conhecido como as perseguições de Diocleciano. Importa dizer que já tinha havido perseguições anteriores aos cristãos. Estas imagens, enfim, que fazem parte do nosso imaginário, dos cristãos perseguidos, crucificados, lançados no Coliseu às feras, enfim, vão de facto acentuar-se muito com estas perseguições do período Diocleciano, mas já tinham acontecido pontualmente antes. Mas também importa explicar aos espectadores que, ao contrário de que muitas vezes o nosso imaginário, enfim, acabou por formar, nós não temos, desde as origens do cristianismo e até à sua aceitação pelo Império Romano, nós não temos um período de permanente perseguição aos cristãos. Até porque, por incrível que possa parecer a muitos espectadores, muito do sucesso do Império Romano, o facto do Império Romano ter sobrevivido tanto tempo e como também o êxito, deveu-se não tanto à perseguição religiosa, não tanto à intolerância religiosa, mas exatamente ao contrário. Os romanos eram muito tolerantes com as várias religiões dos territórios que iam ocupando e que iam conquistando. E permitiam, enfim, que as pessoas continuassem a desenvolver os seus cultos, os seus deuses, as suas religiões. E o mundo do Império Romano é, de facto, um cruzar de imensas fés, de imensas crenças, muitas vezes acabam até por se misturar. Por exemplo, João, provavelmente saberás, aqui às portas do Porto, em Vila Real, nós temos um importante santuário, o Santuário de Panóias, dedicado a grandes deuses egípcios. Ísis e outros, e pode parecer um bocadinho estranho, um templo dedicado a deuses egípcios, pois tem exatamente a ver com isso. É um templo construído durante a época romana por uma série de soldados que tinham estado durante muito tempo destacados no Egito, tinham-se convertido à religião, aos deuses egípcios, e depois são destacados aqui para o nosso território e aqui vão promover os cultos egípcios. O Império Romano é, de facto, um mundo de muita tolerância religiosa. Então, perguntar-me-ás, porquê a perseguição aos cristãos? Porque sim, os romanos permitiam todos os cultos, mas exigiam que, independentemente de as pessoas poderem seguir a religião que quisesse, no entanto eram obrigadas ao culto ao imperador. Podiam ter as suas religiões, os seus deuses, mas o culto ao imperador era obrigatório. Ora, para uma religião como era a do cristianismo, que só admitia que só existe um Deus, os cristãos recusavam-se a fazer o culto ao imperador. Isso foi dando, enfim, aso, com efeito, a alguns momentos de perseguição, de condenação aos cristãos, mas que vai culminar muito, de facto, faz hoje anos, desse ano 303, porque, entretanto, também
de uma pequena seita. Os cristãos vinham se tornando numerosos, mesmo na sede do Império, em Roma, e criando aqui algumas tensões que leva Diocleciano, mais que Diocleciano, como te dizia, Galério, a este édito, que vai provocar, enfim, os estudos mais recentes apontam para cerca de 3.000 mortes. Importa também aqui dizer que, já depois da conversão do Império Romano ao cristianismo, este período das perseguições de Diocleciano foram descritas de um modo algo exagerado. 3.000 mortos, são 3.000 mortos, é obviamente terrível, mas muita da geografia, enfim, das histórias que se vão contar sobre os santos e sobre os mártires do cristianismo são muito exagerados. Não com isto negando, de facto, esta perseguição que terá, enfim, vitimado cerca de 3.000 cristãos. Muito bem, vamos até aos dias de hoje, até à Alfândega do Porto, onde temos também outras histórias numa exposição inaugurada, creio que na semana passada. Na semana passada, exatamente. E nós também estivemos lá, no Porto Canal, e de certa forma recorda aqui também os manuscritos sagrados de Santa Cruz de Coimbra. De que é que estamos a falar, João? João, estamos a falar de facto de uma belíssima exposição daquele que é um dos maiores tesouros que existe na cidade do Porto. Bom, é um tesouro não só do Porto, mas um tesouro nacional. Estamos a falar de um conjunto muito, muito relevante, como tu disseste, de manuscritos medievais. A exposição chama-se, como podemos ver nesta imagem, Revelação, Manuscritos Sagrados de Santa Cruz de Coimbra. Santa Cruz de Coimbra, o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, é uma das grandes realizações religiosas, mas também políticas e culturais de Afonso Henriques. A criação do grande mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Os Crúzios, como vão ficar conhecido, os monges de Santa Cruz de Coimbra. É de facto um grande projeto de Afonso Henriques, que não é por acaso que é lá que se encontra sepultado. Ele e o seu filho, Afonso I, o primeiro panteão nacional, onde estão os nossos dois primeiros reis. E para lá de grande centro religioso vai ser de facto um grande centro cultural. Afonso Henriques tinha mudado a capital do reino de Guimarães para Coimbra e em Coimbra, Santa Cruz de Coimbra, este mosteiro vai ser também o grande centro de formação, grande biblioteca, o grande centro cultural. De algum modo, é o que está na origem do que virá a ser a Universidade de Coimbra, uma das mais antigas universidades do mundo. Ora, ao longo dos séculos, e particularmente na Idade Média, aqui no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra são produzidos inúmeros documentos. Muitos deles, damos agora um grande salto, até 1834, na sequência do fim do Cerco do Porto, da criação da Biblioteca do Porto, que vai ser dirigida por um grande nome da cultura portuguesa do século XIX, que é Alexandre Herculano. Alexandre Herculano tem consciência da importância desses manuscritos que existiam em Coimbra e, para os colocar a salvo, vai trazê-los para o Porto, para a Biblioteca do Porto. Esta biblioteca tinha acabado de ser criada e era também uma das grandes instituições do nosso país na salvaguarda do património também escrito. E é por isso que, desde meados do século XIX, a cidade de Porto guarda este fabuloso património. Deixa-me dizer que estão expostos 27 códices. Códices, mas explicar rapidamente aos telespectadores, códices são conjuntos de documentos, são livros que podem ter mais do que um tipo de documento. Para te dizer que estes 27 códices, de facto, correspondem a 97 manuscritos e entre eles temos bíblias, evangelários, comentários, sermões, missais, uma grande diversidade e muitos deles iluminados, com as iluminuras, aqueles desenhos tão fabulosos que muitas vezes começavam os textos. E é um património incrível, muito, muito sensível. A última vez que estes fabulosos documentos foram expostos tinha sido há 25 anos. Estão agora expostos e é uma oportunidade rara, porque provavelmente durante também as próximas décadas eles voltarão a não ser expostos, porque eles são muito sensíveis. Aliás, esta exposição, apesar da preocupação com o controle, temperatura, umidade, mesmo assim esta exposição vai encerrar em abril, no dia 25 de abril, porque depois, com a entrada da primavera e do verão e o aumento da temperatura, enfim, os técnicos acham que era preferível terminar em abril para não correr riscos. Deixa-me só dizer que é uma exposição que teve a curadoria da Rita Roque e de Jorge Sobrado, com a assessoria científica de José Meirinhos,
E para lá da exposição há um catálogo e há oficinas, vimos há pouco ali uma imagem, vimos oficinas onde é possível, por exemplo, as pessoas aprenderem como é que se desenhava, como é que se fazia esta caligrafia na Idade Média e como é que se desenhavam estas iluminuras. Portanto, uma componente prática e muito interessante nesta exposição. Fica o convite. Entretanto, vais a seguir também lançar um convite para uma notícia que pode parecer para muitos surpreendente, mas a verdade é que a Livraria Lelo não quis deixar de adquirir aquilo que é a coleção de livros de Amy Winehouse. É verdade. No dia seguinte à inauguração desta exposição no edifício da Alfândega, tivemos uma noite muito especial, na noite da passada sexta-feira, naquela que é considerada uma das mais belas livrarias do mundo, como tu dizias, a Lelo. E sim, pode parecer um pouco estranho, de repente estamos aqui a falar de Amy Winehouse, uma cantora, uma das primeiras grandes divas do século XXI, tragicamente desaparecida, enfim, ainda muito jovem. Com 27 anos. Com 27 anos e, enfim, na sequência de uma vida muito atribulada e com muitos excessos que de resto a levam à morte. Bom, mas Amy Winehouse, a fabulosa cantora, tinha a sua biblioteca pessoal e a Livraria Lelo adquiriu-a. Nós, nos últimos anos, temos associado a Lelo uma série de importantes aquisições. Recordo que há 2 anos, sensivelmente, a Lelo tinha comprado as cartas de amor de Bob Dylan e agora aquilo que era a biblioteca, são cerca de 300 livros de Amy Winehouse e que vêm, enfim, rechear uma secção que a Livraria Lelo tem, num espaço algo subterrâneo, que é gema de joia, porque de facto é um espaço onde Lelo coleciona raridades. Primeiras edições, manuscritos de famosos escritores e, a partir de agora também, os livros da Amy Winehouse, que são muito interessantes porque demonstram que foram bem usados, intensamente utilizados, porque muitos deles têm as folhas dobradas, muita gente não detesta fazer isso nos livros, mas a Amy Winehouse, para ir marcando, enfim, a sua leitura e ele dobrando as páginas, muito manuscrito, muito anotado, mensagens, referências a propósito do que está a ler. Há, por exemplo, um livro que tem com batão um beijo da Amy Winehouse sobre uma das páginas. Há manchas de café e outro tipo de manchas que demonstram, enfim, o uso que a Amy Winehouse deu aos seus livros, que vão desde um conjunto muito considerável de banda desenhada até Dostoiévski. Ela era uma fervorosa leitora de Dostoiévski, que tinha imensos livros desse consagrado escritor russo. E 300 livros com 27 anos é no mínimo notável, se é que ela os leu todos, não é? Sim, terá lido todos, os livros estão bem manuseados. Há lá um que foi o último que ela adquiriu, e esse, de facto, há dúvidas se ela terá lido. Deixa-me só dizer, e temos imagens também sobre isso, que esta apresentação que a Livraria Lelo fez foi uma surpresa para quem lá esteve presente, e eu tive essa felicidade, porque pensávamos que íamos apenas ver os livros de Amy Winehouse e fomos surpreendidos com um concerto. Um concerto dado pela banda que acompanhava a Amy Winehouse e por uma cantora que, enfim, imita brilhantemente a famosa cantora inglesa, mas os músicos tiveram a oportunidade de falar e falar da sua experiência pessoal com Amy Winehouse e também sobre o que ela lia. Muito bem, vamos avançar e já aqui temos também falado dos 200 anos de Camilo Castelo Branco e hoje queres deixar mais uns apontamentos. Pois é verdade, João. Estamos a aproximar cada vez mais da data certa, concreta, dos 200 anos de Camilo Castelo Branco, que vão ser assinalados no próximo dia 16 de março, e começam-se a multiplicar as iniciativas, que de resto se vão estender durante todo o ano, importa dizer. Mas hoje trouxe já aqui, enfim, um conjunto de algumas iniciativas. Prossegue, nós já demos aqui a notícia disso há umas semanas, prossegue o ciclo de visitas que estão a ser promovidas pela revista O Tripeiro, a centenária revista O Tripeiro, portanto, organizadas pela revista, através da Associação Comercial do Porto. No fim de semana em que se assinala os 200 anos de Camilo, vai haver uma visita que vai passar pelo Museu do Conflito, instalado no Tribunal da Relação do Porto, e onde podemos ver o processo, o famoso processo, enfim, que leva Camilo à prisão acusado de adultério com Ana Plácido.
Mas deixa-me dizer que para lá desta visita, e deixa-me dizer também que está já esgotada, mas não podia deixar de fazer aqui referência, até porque depois desta visita veio também à cela de Camilo, na antiga cadeia da relação, hoje Centro Português de Fotografia. Mas deixa-me dizer que dentro de poucos dias, 27 de fevereiro, às 6 da tarde, na Casa Comum, no edifício da Reitoria da Universidade de Porto, vamos ter o lançamento de um livro, Vivências de Camilo Castelo Branco, a partir da sua correspondência. É um livro de autoria de José Manuel de Oliveira. José Manuel de Oliveira é um dos grandes estudiosos de Camilo Castelo Branco, foi até há pouco tempo o diretor da Casa Museu de Camilo, e este livro, que vai ser editado pela Afrontamento e conta também com o apoio do CITSEM, o Centro de Investigação da Faculdade de Letras. Este livro, como dizia, vai ser apresentado pela professora Conceição Meireles, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e, como o próprio título indica, debruça-se muito sobre a correspondência de Camilo Castelo Branco. O que é possível saber sobre o escritor a partir da correspondência que ele desenvolveu ao longo da vida. E a propósito de livros e também de correspondência, a Irmandade da Lapa. A Irmandade da Lapa é uma instituição que está também muito associada a Camilo Castelo Branco. Importa, por exemplo, recordar que mesmo ao lado da Igreja da Lapa nós temos o cemitério, o histórico cemitério da Lapa, aqui mesmo ao lado do templo, onde se encontra sepultado Camilo Castelo Branco. Mas a Irmandade da Lapa, além de ter a sepultura de Camilo, tem também muitos objetos e muita documentação do escritor, incluindo, e é esse o título, ou pelo menos o subtítulo, do livro que a Irmandade da Lapa anunciou que para breve será lançado, um livro sobre cartas de Camilo. Continuamos com a correspondência, mas esta é especificamente uma publicação que vai reunir cerca de 150 cartas trocadas entre Camilo e Ana Plácido. Portanto, permite-nos perceber muito, enfim, desta relação dos dois e também dos últimos anos de Camilo Castelo Branco. É um olhar muito interessante sobre esta dimensão mais pessoal de Camilo, estas cartas que foram reunidas e estudadas pelo professor Francisco Ribeiro da Silva, foi meu professor, uma referência absoluta na história da região e da história para o nosso país, e tem também responsabilidades na Irmandade da Lapa. E porque falámos de literatura, por estes dias está a decorrer na Póvoa de Varzim aquele que é, enfim, um dos maiores acontecimentos anuais em torno da literatura do nosso país, que é o Festival Literário Correntes da Escrita. Foi condecorado pelo Presidente da República. Exatamente. O Presidente Marcelo foi inaugurar o Correntes da Escrita deste ano coincidentemente com os 200 anos de Camilo, no Correntes de Escrita foi também inaugurada uma exposição que vai estar patente até ao final deste mês de fevereiro, chamado Perdições. Eu, Camilo, Amores e Desamores. O Sagrado, o Corpo e as Afeições. Portanto, durante o Corrente de Escrita, quem se deslocar à Póvoa de Varzim para participar do Corrente de Escrita terá a possibilidade de, no Cineteatro Garrett, ver esta exposição com desenhos de Paulo Sérgio Beju. Mas tenho mais. Se me deixaste, se não tiver tempo. Força. Já que estou a falar de exposições, também na Biblioteca Pública de Braga, de 21 de fevereiro a 30 de abril, uma exposição bibliográfica sobre Camilo Castelo Branco, que chama-se 200 DC. Aqui na imagem só estamos a ver a parte do cartaz, mas é 200 DC, 200 depois de Camilo. E é também organizado pela Universidade do Minho. Tem a curadoria de um professor da Universidade de Minho, que é o professor Sérgio Guimarães de Sousa, que é também o atual diretor da Casa Camilo. E é ele também que vai, enfim, protagonizar no dia 11 de março, na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão. É a próxima imagem que nós temos, um evento que se vai chamar Camilo e Outros. A Fundação Cupertino de Miranda tem um programa intenso, há já muitos anos, em torno da poesia, também da literatura, animado e dirigido por Isaac Ferreira, exatamente Isaac Ferreira, que estará também aqui nesta iniciativa da Fundação Cupertino de Miranda, à conversa então com o diretor científico da Casa Museu Camilo Castelo Branco, Sérgio Guimarães de Sousa. E para terminar, aquele que vai ser talvez o grande acontecimento científico a coincidir com os 200 anos de Camilo, que é um grande encontro, um congresso internacional dedicado a Camilo Castelo Branco,
200 anos depois, que vai ter lugar exatamente no grande auditório da Casa de Camilo, em Sede, em Famalicão, reunindo aqueles que são os maiores especialistas atuais sobre a obra de Camilo. Muito rapidamente, Joel, falta-nos falar do episódio do Caminhos da História desta semana. Olha, vai ser a evocação também de uma efeméride. 27 de fevereiro de 1892. É aquela que é a mais trágica, enfim, acidente com a comunidade pescatória da Póvoa de Varzim. Morreram dezenas de pescadores e isso levou há 2 anos à realização de exposições, quer no Museu de Etnografia da Póvoa, quer, por incrível que possa parecer, no Museu Nacional dos Coches. Porquê é que o Museu Nacional dos Coches fez uma exposição sobre uma tragédia marítima na Póvoa de Varzim? O melhor mesmo é verem os caminhos da história. A não perder no Porto Canal. Joel, muito obrigado. Muito obrigado, e até à João. próxima. Até a próxima.